Então, agora nós iremos ver o nosso novo assunto, equações do segundo grau. Qual a diferença de equação do segundo grau para a equação no primeiro grau que a gente trabalha? Na equação do segundo grau, nós iremos ter, por exemplo, duas soluções para o valor de x. Podemos ter duas soluções, podemos ter uma solução igual ou podemos não ter nenhuma. Mas isso a gente vai ver só quando a gente entrar na parte de resolução de equação do segundo grau. Hoje nós estamos vendo a introdução. O que é uma equação do segundo grau? Então, eu coloquei aqui dois exemplos para vocês entenderem a diferença. Essa é a equação do primeiro grau, é o formato da equação do primeiro grau. Ela é baseada nesse formato, ax mais b igual a zero, onde a é o termo dependente, que depende de x, e b é o termo independente. Então, note que você só vai ter uma solução para a equação e o expoente que é 1, né? Então, por isso que ela é de primeiro grau. Aí eu coloquei aqui um exemplo que a gente já conhece, né? Uma equaçãozinha simples do primeiro grau, já reduzida, né? 2x mais 3 igual a zero. Essa equação já está reduzida. 2x mais 3 igual a zero. Uma equação do primeiro grau. Essa a gente estudou lá no 7º ano, 8º ano, e a gente trabalha também no 9º ano em determinados conteúdos. É a equação do primeiro grau. Já aqui nós temos a equação do segundo grau, o formato da equação do segundo grau. A equação do segundo grau vão ser três termos, vai ser A, B e C. Podendo conter apenas dois, aí vão ser as equações incompletas. Ou vindo os três. Só não pode faltar o A. Por exemplo, se faltar o A, aí já não é mais do segundo grau, e sim do primeiro grau. Pode faltar o B e pode faltar o C. Só não pode faltar o termo A. Se faltar o termo A, não será mais uma equação do segundo grau, e sim uma equação do primeiro grau. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de equações do segundo grau. Uma equação já reduzida, já pronta, sabendo quem é A, quem é B e quem é C. Então aqui, por exemplo, nós temos uma equação completa. Essas duas aqui são completas. Por que completas? Porque nós já sabemos quem é A, quem é B e quem é C. Então, por exemplo, A é o que está ao lado de x ao quadrado. Então, A é 3. B é o termo que está ao lado de x. Então, quem está ao lado de x é o menos 2. É o que está multiplicando x. No caso, A é o que está multiplicando x ao quadrado, que é o 3. B é o que está multiplicando x, que é o menos 2. E C é o termo independente. Quem é o termo independente? É aquele que não depende de ninguém, que não tem nenhuma letra. No caso é o 5, ou mais 5. Tanto faz colocar 5 ou mais 5, que no positivo não precisa colocar o sinal. Aqui outra equação completa, onde A é o termo que está ao lado de x ao quadrado. Só que vocês podem dizer para mim, professor, mas não tem nada aqui ao lado de x ao quadrado. Toda vez que não tiver nada, tem um subtendido. Então o A, que na verdade é 1. O B é o que está multiplicando o x. Quem está multiplicando o x aqui? Professor, não tem nada não. Toda vez que não tiver nada, tem um subtendido. Como tem o menos na frente, é o menos 1. E o C é o termo independente. Como o C aqui é o termo independente, o C é o 2. É o que não tem nenhum x do lado. Então, essas duas equações são duas equações completas. O que são equações completas? É quando você tem o valor de A, o valor de B. Pessoal, o valor de B, eu esqueci de colocar o B aqui, ó. O valor de B e o valor de C. Então, A é 3, que é o que está ao lado de x ao quadrado. B é o menos 2, que é o que está multiplicando o x. E C é o mais 5, que é o termo independente. E na outra a mesma coisa. A é 1, que é o que está ao lado de x ao quadrado. Toda vez que não tiver nada é 1. B é o menos 1, é o que está ao lado de x. E C é o 2, que é o termo independente. Já essas duas aqui vão ser duas equações que estão faltando um dos termos. Ou está faltando C ou está faltando B. Então, por exemplo, se eu perguntasse assim, quem é A aqui? A já está na cara, né? Que é o 3. Se eu perguntasse assim, quem é o B?
b ao menos 2. Ok, ó, a x ao quadrado, bx. E c aqui é quem? No caso, c aqui não tem ninguém, então c aqui vai ser o zero. Porque não tem o termo c, que o termo c é o termo independente. Então, nessa equação, eu só vou ter o valor de a, que é o 3, e só vou ter o valor de b, que é o menos 2. Não tem o c eu chamo de zero. Quando você não tem um termo, você chama de zero. Nessa outra equação, a mesma coisa, ó. Quem vai ser a? A, quem está ao lado, x ao quadrado, que no caso é 1. Quem vai ser b? Nessa daqui já é diferente, ó. Eu não tenho b, porque b é o que está ao lado de x. E aqui não tem x só tem um número independente. Então b é 0. E c vai ser menos 49. Então c aqui vai ser menos 49. Então a vai ser igual a 1. B vai ser igual a 0, porque não tem B, e C vai ser igual a menos 49. No caso aqui, nós temos uma equação incompleta. Como são duas, nós temos duas equações incompletas. Então, as equações podem ser completas quando tem os três termos, ou podem ser incompletas quando tem apenas dois termos. Pode ter o termo A e B, ou pode ter o termo A e C. Na primeira tinha A e B, e no segundo tinha A e C. Certo, pessoal? Finalizando aqui, eu coloquei exemplos para vocês montarem uma equação e eles falaram para mim o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, com isso, você pode montar uma equação, sabe? Ele dizendo quem é A, quem é B e quem é C. Então, se A é 1, então o 1 vai ficar ao lado de x ao quadrado. Então, vai ser só o x ao quadrado, né? Então, se A é 1, vai ser x ao quadrado. B é menos 2, então vai ser menos 2x. Se B é menos 2, menos 2x. E C é mais 4, então vai ser mais 4 igual a 0. Então, aqui nós temos uma equação sabendo que A é 1, B é menos 2 e C é mais 4. Então, eu montei a equação x ao quadrado menos 2x mais 4 igual a 0. Outro exemplo, A é 2. Se A é 2, vai ser o quê? 2x ao quadrado. B é 0. Se B é 0, não vai ter esse termo do meio, não. Só vai ter o outro. E C é menos 50. Então, vai ser menos 50 igual a 0. Nós temos aqui, na verdade, uma equação incompleta. Eu só tenho A e C. E o último exemplo, A é 1. Então, se A é 1, vai ser x ao quadrado. B é 3. Se B é 3, vai ser mais 3x. Porque 3 é positivo, né? Mais 3x. E C é 0. Se não tem C, então é igual a 0, né? Também é outra equação incompleta. Só que nesse caso aqui, eu tenho A e B e não tenho o termo C. Então, na segunda eu tinha o termo A e C. E na última eu tinha o termo A e B. Então, aqui a gente viu quando que a gente sabe que uma equação é completa, quando tem os três termos. E vimos quando a equação é incompleta, quando tem dois termos. Vimos quem é A, quem é B e quem é C. E vimos o que é a equação de segundo grau e o que é a equação de primeiro grau, que é a que a gente já conhece. Agora eu vou colocar exemplos de quando não é uma equação, que vocês têm que ter o máximo de cuidado. Porque tem casos que parece ser uma equação de segundo grau, mas não é. Por exemplo, rapidinho aqui. Então, exemplos que não são equação de segundo grau. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, o primeiro exemplo que vocês têm que ter o máximo de cuidado. Se eu tiver assim, ó, 0x ao quadrado menos 2x mais 5 igual a 0. Isso daqui não é uma equação de segundo grau. Por quê? Ao lado de todos pode ser 0, menos o x. Menos o x ao quadrado, perdão. Então eu posso ter um 0 aqui, eu posso ter um 0 aqui. Eu só não posso ter um 0 aqui do lado de x ao quadrado. Então toda vez que tiver x ao quadrado, ela não é uma equação do segundo grau. Ela, na verdade, é uma equação do primeiro grau, porque esse zero vai anular o x ao quadrado, vai sobrar só esse.
Então não é uma equação do segundo grau. Outro exemplo que não é. Essa também não é uma equação do segundo grau. Por quê? Porque o expoente da maior letra é 3. E não pode. O expoente da maior letra tem que ser o 2. Então por isso que essa equação não é de segundo grau. Porque o expoente da maior letra é um 3. Então por isso que não é uma equação do segundo grau. E sim uma equação do terceiro grau. Outro exemplo que não é também. Não precisa nem falar, né? Aqui nós não temos uma equação do segundo grau. Por quê? Nós temos uma equação, na verdade, do primeiro grau. Porque o expoente é 1. Então, nesse caso aqui não é porque o expoente é 1. Nesse caso não é porque o expoente é 3. E nesse caso não é porque ao lado de x ao quadrado eu tenho 0. Então o 0 acabou anulando o x ao quadrado. Então, por isso que esses três exemplos não são equações do segundo grau. Tem várias outras possibilidades também, mas para ser uma equação do segundo grau não pode ter o 0 ao lado de x ao quadrado. E o x ao quadrado sempre tem que existir. Pode faltar o 2x ou pode faltar o 5. Só não pode faltar o x ao quadrado. Porque a equação do segundo grau ela pode ser completa ou incompleta. Mas para ser incompleta não poderá nunca faltar o x ao quadrado. Poderá faltar o x, que é o b, ou poderá faltar o termo independente, que é o c, que é o 5 no caso aqui.